Para entender bem PLC e para fazer boas aplicações, né? Aplicações inteligentes, que são mais enxutas, né? É importante a gente primeiro estar conhecendo uma gama de instruções, né? Então, antes de começar a entrar com aplicações mais dedicadas a uma certa funcionalidade, nós estamos vendo como que funciona o timer, como que funciona o contador, como que funciona o bloco set, como o reset, enfim, a gente tem que conhecer bem, né, as instruções. Não tem como conhecer todas porque são muitas, mas assim as principais, né? E aí, conforme a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai depois aplicando, estudando mais, aplicando algumas instruções até mais complexas, né? Mas assim, então faz parte do aprendizado a gente aprender isoladamente como trabalha cada função, e às vezes com pequenos grupos, né, de outras funções, com o intuito de conhecer bem, né, as instruções pelo menos mais básicas aí, para depois começar a aplicar. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre dois blocos especiais, set e reset. E aqui também, aproveitando para não ficar muito curto o vídeo, falando sobre o relé especial aqui, ó, o relé, desculpa, auxiliar, que tem aí o prefixo M, né, que nós já usamos já. Lembra quando a gente pegou a parte dos auxiliar, do relé auxiliar especial? Eu tenho três tipos aqui. Eu tenho os genéricos, né, eu posso usar, que é bits auxiliares para eu usar na lógica, né, quando eu quero fazer, são bits auxiliares, eu posso usar de forma geral. Existem algumas faixas aqui, ó, que são retentivas, ok? E tem os especiais, né, que alguns podem ser retentivos ou não, né? Então totaliza 4.096 auxiliar relés, bits auxiliares, ok? Então nós vimos aqui já um bit auxiliar, que é o 1013, que ele é um clock a cada 1 segundo, né? Então já é interno, então fica fácil. Então nós veremos aqui, aproveitando, a gente pode ver aqui que existe um bit interno para eu usar um timer com a base para 100 milissegundos, a base de tempo 100 milissegundos, mas existe uma faixa aqui do T64 ao 126, na qual esse bit auxiliar, se tiver em 1, ele muda a base de tempo para 10. Ok? Então a gente vai tentar setar esse bit para ver se essa base muda mesmo, só para aproveitar um recurso. E numa dessa também, nós veremos aqui, então vou chamar aqui para a página 51 do nosso manual, onde começa a falar sobre quais são assim os relés auxiliares aqui, quais são os, né? A gente usou esse aqui, olha, que era a base de tempo, tá? Ok? Só que ele fala aqui quais são as famílias, a série que tem esses recursos, que nem o nosso aqui é o SS2, então tem esses recursos. E aqui fala um exemplo, né, que nem o 28 lá que ele está citando. Então, olha lá, eu chaveio para que o T64 ao 126, se eu quiser mudar a resolução de 10, né, de 10 milissegundos, ele tem que estar em ON, esse bit. Então ele vai falar assim, é um recurso da família, ó, ok? Tá aqui. Ele vai falar assim, olha, que ele pode ser escrita, né, ou lido, né? Claro que se eu vou setar ele tem que escrever. Ele não é retentivo e o normal dele ele parte desligado. Então, para mudar a base, mudar a base aqui para 10 milissegundos, eu vou ter que setar ele. E eu vou setar ele uma única vez, vou usar dois bits auxiliares. Existe um outro bit auxiliar, que é esse aqui, ó, o M102. Ele só é habilitado no primeiro scan, tá? Quando você roda, né, ó, habilita num simples scan positivo. Então na primeira vez que roda, ele habilita. Então quando ele rodar, eu vou setar esse bit aqui para ele ficar, né, no primeiro scan, já fazer um set nele para ele ficar setado, e a gente vai perceber que vai mudar a base de tempo, né? Então vamos fazer essa aplicação, ok? Então aqui vou numa nova aplicação, vou chamar ela de aplicação 003, né? Aplica underline 003,
ok? Aqui tá certo o PLC, beleza, tá tudo certo. Começar aqui, vou tirar aqui a janela da instruction, maximizei a janela do... Então, a primeira coisa que eu disse para vocês, vamos usar aqui, vamos usar o recurso do... Vamos setar aquele bit, então eu vou usar aqui, ó, o M1002, que ele fica no... Ele já vem, ó lá, somente um scan, ele fica livre. E aí, qual é o... Eu vou usar uma instrução set, né? Vou setar o M1028, né? Porque é aquele que eu estou mudando a base de tempo. Então no primeiro scan ele seta e fica, como ele é um set, ele vai ficar setado. Já aproveitando, entendendo sobre a função especial set, nós veremos a reset. Então ele vai setar. Então eu vou fazer um timer aqui só para a gente perceber que mudou a base de tempo, né? Então eu posso carregar aqui um contato normal aberto que eu tenho aqui, X2, e aqui o timer, né? Timer, vou usar a faixa do timer que eu mudei a base de tempo, então eu vou selecionar aqui o T64, que é o início já, então é o T64. Vou colocar aqui o K, lembra que ele era, se eu tivesse a base de 100 milissegundos, se eu colocasse 100, ele era 10 segundos, ok? Então, vou colocar 1000, porque a base vai mudar para 10, aí ele vai ficar os 10 segundos ainda, perceber que são 10 segundos, ok? Senão seria 100 segundos, ficaria muito mais lento, dá para perceber isso que a gente mudou a base do tempo, né? Ok? Beleza, então aqui eu vou ativar o timer 64, quando ele ativar, eu vou fazer ele acender aqui a minha Y22, a minha piloto laranja, ok? E agora eu vou aproveitar aqui e fazer se eu apertar o botão, se eu apertar o meu X3, um outro botão, uma botoeira auxiliar que eu tenho, X3, olha, eu vou fazer um reset, né, de quem? Do meu M1028, ok? Então aí eu vou voltar a base de tempo para ser lento de novo, perceber que vai ficar lento depois, ok? Porque aqui só vai deixar ele rápido, né, muda a base de tempo no primeiro scan, então ele fica setado, ok? Aqui então nós vamos perceber que o timer vai estar com a base de tempo bem rápido, para 10 milissegundos. Quando eu apertar X3, eu vou resetar aquele, então estou aprendendo aqui o set e reset, vou resetar aquela memória, aquele relé interno, né? O relé auxiliar, que vai voltar a base de tempo e ficar para 100 milissegundos, então o timer ficaria lento, né? Seria 100 segundos para ele ativar essa... Então a gente só percebe ali pelo K na contagem dele se ele vai estar lento ou rápido. Então aqui também, se eu chegar aqui e colocar aqui, ó, a instrução end no final aqui, ó, ele já fecha. Quando eu compilo ele já coloca, mas eu posso já fechar o programa assim. Então o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que agora vir aqui, ó, compilar, compilei, ok? Venho aqui, vou descarregar, vou transferir, escrever do PC para o PLC. Escrevi. Vou colocar aqui em online. A minha CPU tá stop, vou rodar, ok? Então, percebe que quando ela começou a rodar, já no primeiro scan, ele já ativou lá aquele bit. Então, se eu for trabalhar aqui, olha, observa o K. Se eu ligar o X2, olha o K, como tá rápido, né? Porque ele mudou a base do tempo. Então, vai acabar dando os 10 lá, os 10 milissegundos, ok? Só que se eu vir agora apertar o X3, eu volto a resetar ele, né? Vou apertar o X3. Ó, eu resetei aquele bit lá. Então a base de tempo agora, se eu apertar o X2, ela tem que estar lenta de novo. Olha lá, tá bem mais lenta, né? Aí ela só consegue ficar rápido de novo se eu parar o programa e fazer ele rodar para dar o primeiro scan. Fora isso, agora eu mudei a base de tempo, eu resetei ali o relé interno, o relé auxiliar interno, o M1028, então tá zerado e ele ficou com a base de tempo 100 milissegundos, ok? Então tá demorando bastante aqui, então daria os 100 segundos então, porque eu mudei a base de tempo desse timer. Então é isso,
nesse vídeo nós vimos aproveitando alguns conceitos vistos aqui, um pouco melhor agora sobre o bloco set e o reset, ok? Depois eu posso até fazer uma aplicação assim para eu setar uma saída direta e resetar uma saída, a gente vai ter essa oportunidade, mas eu posso setar e resetar bits, tanto os auxiliares quanto as saídas, né? Então eu posso trabalhar o bloco set e o reset. E ele é retentivo, né? Se eu dou um set, ele fica retentivo, depois se eu dou um reset, ele fica retentivo, que nem vocês viram aqui. Então eu aproveitei também no conceito, como eu tenho meus relés auxiliares, eu tenho alguns especiais, né? Então esse aqui é um especial que se eu setar ele, eu mudo a base de tempo do timer da faixa de T64, né? Do T64 até o T126, aí eu mudo a base. Se eu resetar ele, a base dele volta a ser 100 milissegundos. Então, por default, ele é 100, mas eu posso setar esse M1028, ok? E também aproveitando, vendo já também esse auxiliar, esse relé auxiliar que ele seta só no primeiro scan, ok? Então ele é normal aberto no primeiro scan, ele fecha e depois ele volta a ficar aberto. Existe um próximo par dele, que é o seguinte, que é o o 1003, que ele é o contrário, ele é normal fechado, né? No primeiro scan ele abre, depois ele volta a fechar, depende da funcionalidade. Então tem os dois aqui, nós podemos ver aqui que ele é, aqui ó, esse aqui é um complemento dele, né? Então esse aqui é o invertido dele. Então esse é o primeiro scan, ele fecha e esse aqui ele abre, tá? Ok, então esse aqui ó, normalmente fechado, normalmente ele vai tá aberto, e esse aqui normalmente fechado que está em on, ok? Então é um inverso do outro. Então a gente escolheu o que fica aberto no primeiro scan, ele fecha, depois ele volta a abrir. Então essa foi a funcionalidade. Então assim, nesse vídeo conseguimos ver alguns conceitos, set e reset e alguns relés aqui auxiliares com funções aí específicas, ok? Então agradeço a atenção, obrigado.